Boa noite, amado, queridos irmãos. Nós vamos ter mais nessa noite uma meditação da palavra. Eu quero iniciar um estudo com os meus irmãos. Creio que será de muito proveito. Nós vamos estar aprendendo junto com a palavra. Eu quero gravar a primeira parte nessa noite e espero que todos que assistam esta mensagem confronte com a palavra, com a Bíblia, para nós entendermos aonde estamos firmados. Eu quero iniciar lendo no livro de São Mateus, capítulo 24, o versículo é o 22 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém? Oremos ao Senhor. Pai eterno e soberano, nesta hora, Senhor, eu estou aqui, ó Pai, crendo, ó Pai, na Tua palavra. Peço a Ti nesta hora, Pai, que o Senhor abra minha mente, que o Senhor fale na minha boca e que todos os ouvintes da Tua palavra que ouvirem, Senhor, esta palavra, eles sejam abençoados, eles sejam esclarecidos, porque nós sabemos, ó Pai, que há muito engano, Senhor, nesses dias. Pessoas sendo enganadas dentro das igrejas. Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres têm cauterizado a mente, a consciência do Teu povo. Mas nós cremos, Pai, que os Teus filhos não serão enganados, porque assim diz a Tua santa palavra. Meu Deus, nesta hora eu peço que o Senhor os abençoe, todos que ouvirem essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus amados ouvintes, eu quero destacar aqui nessa noite, para nós começarmos com o nosso estudo, eu quero mostrar para os meus irmãos sobre os falsos ungidos nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que desde o princípio da criação, desde que Deus começou a tratar com o seu povo, sempre houve aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos. E nós temos que entender que, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós seremos enganados. Então, quero vos dizer que somente à luz de toda a palavra, alguém não será enganado. Mas se você não crê em toda a palavra, possivelmente você já está enganado. Eu quero destacar aqui nesta noite o versículo de número 24 de São Mateus 24. São Mateus 24, versículo 24, que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meus preciosos irmãos, quando nós venhamos tratar desse assunto, é um assunto muito sério.
E eu creio que esse assunto é um assunto que cabe nos dias que estamos vivendo. Porque nunca se viu um tempo de tanto engano como está se havendo hoje. Nunca se viu um tempo de tão grande engano como se está vendo hoje. O povo está sendo enganado. E você recorda daquela escritura no Velho Testamento? Deus falou: o meu povo se perdeu porque lhes faltou conhecimento. O povo não tinha conhecimento de Deus. Nesses últimos tempos, é da mesma forma. Mas eu estou aqui com a mensagem do profeta desta era, intitulada Os Ungidos dos Últimos Dias. E eu quero meditar junto com você nesta palavra, para que você entenda o que significa esse versículo de São Mateus 24. Então o profeta começa nos ensinando. Você que talvez não crê que haja profeta guiando o povo de Deus nesse tempo, já quero deixar bem claro para você. Deus nunca deixou seu povo sozinho. Ele sempre esteve no meio do seu povo, através dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus homens. Talvez você não tenha o conhecimento e diga assim: mas não existe profeta para hoje, irmão Marcelo. Mas eu te provo pela palavra que há profeta guiando o povo de Deus hoje. Agora, quem pode crer nisso? Se você pode crer, você será um bem-aventurado. Se você não crer, eu lamento por você não crer na palavra, porque está escrito na Bíblia. Em outro momento, eu quero trazer uma mensagem mostrando esse ensinamento. Mas vamos aqui. São Mateus 24 está escrito, Jesus dizendo: porque surgirão falsos cristos. Veja que ele citou essa palavra no plural da palavra, falsos e cristos, tudo no plural, mostrando que o homem, ele recebe uma revelação da parte de Deus e ele pode ser um verdadeiro ou ser um falso. Agora, o que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido. E Jesus disse: e surgirão falsos Cristo. Então Jesus estava tentando nos mostrar que nem todos podem ver o que a palavra diz, mas ele estava dizendo: e surgirão falsos ungidos. Porque a palavra Cristo significa ungido. Então, aqui no parágrafo de número 25, o profeta de Deus nos dá um recado. Ele diz assim: ó, agora, ungido é alguém com uma mensagem. E é a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta ungido. Mas ele continua dizendo: se levantarão falsos mestres, ungido. Falsos mestres, ungido. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Veja o que ele está dizendo, que um profeta ungido ensina o que é a sua mensagem. Mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamentos falsos. Está vendo aí? Você está captando? Ungido, porque é uma unção que está sobre a pessoa. E alguém fez uma pergunta aqui para o profeta,
Observe o que perguntaram para ele. Veja bem. Agora ouça com atenção e vejam o que ele disse. Veja. Agora, alguém poderia dizer para mim: o Senhor crê que essa unção nessa pessoa significa que é a unção do Espírito Santo? Alguém perguntou para ele se ele cria que uma pessoa ungida com a unção do Espírito Santo, ela pode ser falsa. Sim, a Bíblia nos ensina que sim. A unção que está sobre um homem, ela pode ser verdadeira, mas a pessoa pode ser falsa. É isso que a palavra nos ensina. Eu vou provar pela Bíblia aqui. Vamos pegar várias escrituras aqui para nós provar tudo isso que nós estamos falando nessa noite. Então o profeta disse: sim, Senhor, o genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa, e todavia elas são falsas. Então uma pessoa, ela pode receber o Espírito Santo de Deus. Agora, ela pode ser falsa, aquela pessoa. Ela pode receber uma unção de Deus. Ela pode receber um dom de Deus, inclusive para curar, para expulsar demônio, para ressuscitar um morto, para limpar um leproso. Mas ela pode ser falsa. A unção que está sobre a pessoa é verdadeira, porque é a unção do Espírito Santo. Mas a pessoa pode ser falsa. Vamos pegar para a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 45. Vamos pegar a Bíblia, eu estou com a minha aqui, e já quero ler junto com você, para que você possa entender esse assunto. Porque as pessoas estão sendo enganadas dentro das igrejas por causa de dom. Por causa de dom. Elas não sabem nem usar o dom, como Paulo ensinou, corrigindo a igreja de Corinto. Por causa de quem? Dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, dos falsos teólogos, que estão com a mente cheia de psicologia humana e vazios de Deus. Conhece apenas a técnica, conhece apenas a mecânica, mas a dinâmica está muito longe dessas pessoas. Olha o que diz São Mateus, capítulo 5. Eu quero ler do versículo 44, que diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Captou isso? Vou repetir. Versículo 45 de Mateus 5. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Observou aqui? Que Deus, quando Ele manda a chuva sobre a terra, essa chuva vem sobre a plantação de quem é bom, de quem é mau, de quem fala mal de Deus, dos ateus, de todas as classes de pessoas que plantam sobre a terra. Ele envia a chuva sobre todo mundo. Ele não só envia para os bons.
O sol, quando nasce, ele não nasce só para os bons, ele nasce para todos. Mas aí está uma diferença. Há pessoas com semente de Deus e há pessoas com semente do maligno. Agora, cabe a mim, cabe a você, analisar, julgando as nossas vidas com essa palavra, para nós sabermos que tipo de semente está em nós. Se nós somos semente de Deus ou se nós somos sementes do maligno, semente da serpente. Cabe a cada um de nós examinarmos. Então vamos observar isso. Agora, veja o que o profeta diz. Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isto, podemos voltar agora ao livro de Hebreus. Nós vamos ler lá no livro de Hebreus, capítulo 6. E vamos ver o que é que está escrito lá para nós. Nós vamos entender o que está escrito aqui. Hebreus, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí. Vamos corrigir junto. Eu estou indo devagar, explicando, para aprender também junto com todos vocês. Então o profeta vai nos mostrar isso aqui. Hebreus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7 e o versículo 8. Nós vamos ler. E vamos ver o que está escrito aqui. Observe o que está escrito aqui, ó. Hebreus 6, verso 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebem a bênção de Deus. Verso 8. Mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Captou isso? Captou isso? O versículo 7 está dizendo que a chuva que cai sobre a terra, por quê? A terra que embebe, quer dizer, que embebe a chuva que cai sobre ela, o que é que acontece? Produz erva proveitosa para aquele que plantou. Veja, por exemplo, para você entender isso aqui, quando você prepara aquela terra para você plantar semente, por exemplo, você pega ali, prepara seu quintal ali, planta sementes de feijão ali no seu quintal. Daqui uns dias você passa lá e vai olhar seu feijão, como é que tá. Nasceu todo isso seu feijão, brotou. Mas quando você olha na terra, nasceram também outras sementes, não foi? Mas você plantou as outras sementes? Não, você plantou só o feijão, não foi? As outras sementes também nasceram, não foi? Então o que acontece? O que Deus está nos mostrando? Quando o lavrador, esse lavrador, sabe quem ele é? É Deus. Você sabe quem é essa semente plantada? Somos nós, os filhos do reino. Eu vou mostrar aqui nas escrituras, para nós entendermos melhor. Vamos lá em São Mateus capítulo 13. Vamos dar uma passadinha lá e nós vamos entender o que é que Deus está querendo nos mostrar através dessas coisas. Mateus capítulo 13. Mateus 13, no versículo 24 em diante, está mostrando sobre a parábola do trigo e do joio. No versículo 36, ele está explicando para os apóstolos, porque eles também não entenderam o que Jesus estava falando. Então, olha o que os discípulos disseram para Jesus. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo:
explica-nos a parábola do joio do campo, eles não entenderam. Porque no campo está plantado duas sementes, trigo e joio. O trigo são os filhos de Deus. O joio, semente do maligno, semente de Satanás. Você tem que saber que tipo de semente você é. Você tem que julgar com a palavra. Porque senão, corremos o risco de ser enganado. Versículo 37. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem aqui? Jesus Cristo. Aqui, quando ele é chamado de Filho do Homem, foi no princípio do seu ministério, porque Jesus vem trazendo em si três ofícios. Profeta, sacerdote e rei. Então, no primeiro ofício dele foi ser profeta. Então, o Filho do Homem aqui é um profeta. Era Jesus Cristo, revelando Deus ao povo. Então, ele disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E esse Filho do Homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 38. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino são os filhos de Deus. E o joio são filhos do maligno. O joio, os falsos, são filhos do maligno, filhos de Satanás. Quem plantou essa semente nessas pessoas foi Satanás. Através de quem? Começando lá em Caim. Que Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente. Está vendo aí? Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. O diabo também semeia semente, está vendo? É o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Veja, assim como o joio é colhido e queimado no fogo. O joio é colhido e queimado no fogo, porque ele é semente de Satanás. Assim será na consumação deste mundo. Quero parar aqui. Então, o que é que Deus, o Senhor Jesus Cristo, está nos mostrando aqui através dessas escrituras? Ele está mostrando que dentro da igreja, onde se reúne o povo que se dizem ser cristãos, que se dizem ser crente, que se dizem ser o povo de Deus, que se dizem ser os servos de Deus, ali há pessoas justas e pessoas ímpias. Ali há pessoas verdadeiras e há pessoas falsas. Ali há homens de Deus e ali há homens também do diabo, dentro da igreja, porque o campo é o mundo. E onde é que esse povo se reúne para adorar a Deus? Dentro de um templo. Então, o Senhor, ele vem nos mostrando o quê? Que dentro do templo, quando nós estamos reunidos, para basear Mateus 5:45, quando o sol e a chuva caem sobre o povo, todas as duas sementes, tanto o joio quanto o trigo, absorve daquela chuva, recebe as bênçãos daquele sol. Está entendendo? Dentro da igreja, no meio do povo, em uma reunião dos crentes, quando a chuva, o que é a chuva? Você sabe que a água, o azeite, o vinho, significam algo. A água e o azeite simbolizam o Espírito Santo. O vinho simboliza o estímulo que o Espírito Santo causa na pessoa. Está entendendo? Então, quando nós lemos aqui em Hebreus 6, versículos 7 e 8, que mostra que quando a chuva cai sobre aquela semente que foi plantada, elas recebem bênção de Deus.
Mas aquela que produz abrolhos, espinho, o seu fim é ser o quê? Queimada, amaldiçoada. Por quê? Porque essa semente aí, ela não é semente de Deus. Dentro de uma igreja tem semente de Deus e semente do diabo. É por isso que Jesus vem mostrando, e surgirão falsos cristos, falsos profetas, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então as pessoas, meus irmãos, eles estão dentro da igreja, então eles estão achando que tudo que está acontecendo está agradando a Deus. Deus não está se agradando com essas coisas. Observe a experiência que esse homem de Deus aqui, ó, esse profeta nosso aqui, ó, eu creio que ele é o homem enviado de Deus para o nosso tempo, o nosso irmão William Marion Branham. Olha a experiência que ele teve no princípio do seu ministério. Esse irmão aqui, irmão Branham, ele era um ministro batista. Ele pregou para os pentecostais. Ele ganhou milhões de almas para as Assembleias de Deus, tá? Ele deu 7 voltas no mundo pregando o Evangelho, até que Deus separou ele. Deus separou ele. Deus chamou ele para uma separação. Por quê? Porque o sistema religioso rejeitou ele, por causa da sua mensagem. Agora, se você observa a Bíblia e você lê com entendimento, você vai entender que Deus nunca enviou um profeta à terra quando as coisas estavam tudo bem, quando o povo estava alinhado com a palavra. Quando é que Deus enviou um profeta à terra? Foi quando? Foi quando o povo se afastou de Deus. Então o que aconteceu? Deus enviou um profeta para quê? Para trazer o povo de volta à palavra. Não é para trazer para uma igreja. Não. Ele trouxe o povo dele para a palavra, tirando o povo do sistema religioso, do sistema de denominações que está enganando o povo. Está enganando o povo. Então Deus levanta um profeta para quê? Para nos trazer de volta a palavra original, a sua palavra, não a uma igreja, a sua palavra. Mas observe, quem é que pode aceitar um profeta nesse tempo que nós estamos vivendo? Quem pode receber um profeta? Quem é que pode receber? Isso é tremendo, não é? Bem-aventurado aquele que o recebe, porque ele é um enviado de Deus. Ele é um enviado de Deus. Veja o que Deus falou aqui, ó. Veja o que Jesus falou aqui, ó. São Mateus capítulo 23, verso 34. Observe o que Jesus disse, porque talvez você não crê que existe profeta, né? Porque é ensinado nas igrejas que o profeta e a lei duraram até João, né? Aí eles dizem assim, não existe mais profeta para os dias de hoje, irmão Marcelo. Não existe? Aonde é que você aprendeu isso? Você aprendeu isso com Jesus ou com os teólogos de hoje? Jesus não ensinou isso. Os teólogos de hoje ensinaram, né? Porém, eles estão mentindo. Eles estão mentindo. E eu vou te mostrar na palavra. Mateus 23, verso 34. Escute o que diz. Isso aqui é Jesus falando. Se você ler o texto inteiro aqui, Jesus está condenando aqui, ó, os teólogos daquele dia, os religiosos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, falando para ele aqui, ó, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E quando chega no versículo 34, ele diz assim, ó, portanto, eis que eu vos envio profetas. Isso aqui é Jesus falando, meu irmão. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a uns deles matareis, como mataram muitos, né? E crucificareis, e a outros deles açoitarei nas vossas sinagogas,
e os perseguirei de cidades em cidade. Como esse aqui é perseguido até hoje. Esse aqui morreu no ano de 1965. Até hoje o seu nome é perseguido, porque ele trouxe, irmão, a luz da revelação da palavra para os nossos dias. Observa o que de Mateus 10:41, Jesus falando. Você que não crê que há profeta, Jesus está dizendo que tem para os nossos dias. E eu te provo pela Bíblia. Mateus 10:41 diz assim, ó, olha o que Jesus disse. Quem recebe um profeta, versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo, se você recebeu a mim, você recebeu o meu Pai. Foi Ele que me enviou. Se você não me recebe, você não recebe o Pai. O verso 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Veja. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então, cuidado, meu irmão. Você está sendo enganado pelo sistema religioso que mente para você. Por que eles não te ensinam isso? Eles não querem que você deixe a denominação e venha para a palavra. Porque quando você sai da denominação, você vem para a palavra e você não frequenta mais aquele templo, porque ali não é dito toda a palavra, é dito uma parte dela. Mas Jesus disse que o homem só vive para a vida eterna se ele viver de toda a palavra, não é da metade dela. Mas escute aqui, ó. Olha o que o profeta vai dizer, irmão, a experiência que ele teve no meio do povo pentecostal. Ele disse assim, ó, que lição tremenda eu tive sobre isto uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal, pela primeira vez. E foi uma grande lição para mim. Ó, eu vi 2 homens, nunca tinha ouvido falar em línguas antes. Ele disse que ele nunca tinha ouvido alguém falar em línguas. E aconteceu naquele dia que ele estava lá, nessa reunião com os irmãos. Um falava em línguas, o outro interpretava, e vice-versa. E diziam a verdade. Diziam o quê? Há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. Há tanto homens como mulheres. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. Vê que coisa tremenda. Aquilo que eles estavam profetizando, um falando em língua e o outro interpretando. E o que eles estavam falando estava acontecendo. E o profeta ficou maravilhado com aquilo. Eu pensei, quão glorioso. Então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com um daqueles 2 homens. Para você que não conhece o profeta, Deus deu 2 dons para ele. 2. O primeiro, o dom para orar pelos enfermos. E o segundo dom, para discernir as intenções do coração dos homens. Somente Jesus Cristo tinha esse dom. E esse dom foi manifestado nos dias do profeta William Branham e está sobre a terra até hoje. Porque isso está sobre a sua noiva. Isso está sobre os seus filhos. Tá? E ele diz aqui, então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles 2 homens. Apenas, você sabe como, em discernimento, uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno. E ele era um verdadeiro servo de Cristo. E o outro era um hipócrita. Veja, todos 2, um era falso, o outro era verdadeiro. Mas todos 2 tinham dom manifestando nas reuniões. Um estava falando línguas, o outro estava interpretando, porque a interpretação também é um dom. Captou isso aí? Agora, eu estava confuso, com toda certeza. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Então eu perguntei,
se eu estava entre demônios. Quando o irmão Branham viu aquilo acontecendo, os irmãos maravilhados naquela reunião, um falando língua, o outro interpretando, ele disse: eu achei que eu estava sobre anjos. Aquilo impactou a vida do profeta. E o que aconteceu? Quando o Espírito Santo revelou a ele que um daqueles ali era falso, então ele ficou confuso. Mas como pode alguém com o dom de Deus ser falso? Aí ele disse aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Eu me perguntei se eu estava entre demônios. E aí? Tá vendo? Como isso poderia ser? Eu não pude entender. E por anos eu mantive minhas mãos fora disso até que um dia foi quando Deus revelou ao nosso precioso irmão Branham, Hebreus 6, versículos 7 e 8, que o Espírito Santo, que é aquela chuva que cai sobre a semente, quando o Espírito Santo de Deus cai em uma reunião, tanto os crentes verdadeiros como os crentes falsos, o que é que acontece? Eles também recebem essa unção da parte de Deus. Vou exemplificar isso para você entender. Quando você planta uma semente, você planta milho, a chuva cai sobre ela. O milho não recebe aquela chuva, o sol também não recebe aquela chuva. As ervas daninhas também recebem aquela chuva, também recebem aquele sol, não é? Por exemplo, quando a chuva fica um pouco escassa, você olha assim para a plantação, o milho, o feijão, as ervas daninhas, elas estão assim, né? De cabeça baixa, entristecida, porque está seco, não está havendo água, né? Aí daqui a pouco vem a chuva sobre elas, elas levantam sua cabeça, né? E o trigo diz, glória a Deus. O joio também diz a mesma coisa, glória a Deus. Por quê? Porque ele está recebendo da mesma chuva. Ele está recebendo do mesmo sol. Mas qual é a diferença do joio e do trigo? Você já viu um grão de trigo e um grão de joio? Se você pegar os dois e colocar eles juntos, eles são iguais, eles são idênticos. Você não sabe dizer qual dos dois é o trigo e qual é o joio, porque eles são parecidos, meu irmão. A única diferença que tem, sabe onde é? É que você vai pegar o grão de trigo, fazer assim com ele na mão, ele vai deixar a sua semente na sua mão. Você vai pegar o joio e vai fazer assim com ele, e vai olhar, vai ficar só palha, ele não tem semente. Está entendendo o que eu estou tentando lhe mostrar? Que dentro da igreja, o Espírito Santo se manifesta, ele dá dom aos homens, ele faz prodígio, e essas pessoas, irmãos, são pessoas falsas que estão fazendo isso. Vou provar pela Bíblia. Abra sua Bíblia aqui em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Vamos lá. O versículo é o 21. Vamos observar aqui. Mateus 7. O versículo é o 15. Vamos ler o 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, são homens mentirosos. Eles estão ungidos com o Espírito Santo, mas eles são falsos. Eles manipulam a palavra de Deus. Eles não te ensinam a verdade. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros? Você colhe uma uva de um pé de espinheiro? Não, né? Não colhe. Ou você colhe figo de um pé de abrolho? Também não, né? Também não. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá mau fruto.
Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Essa árvore má é o joio, é o cristão manufaturado. É o cristão que está iludido com denominações, com sistemas religiosos. Não está vivendo o que a palavra lhe diz. Está acreditando apenas no que o seu pastor diz, no que os homens estão dizendo, mas examinar a palavra não quer, né? Não quer não. A palavra não... ficou no passado para ele, né? Cuidado, meu irmão. Cuidado, viu? Cuidado. Versículo 21, Mateus 7, 21. Observe. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como é que se faz a vontade do Pai que está nos céus? É vivendo toda a palavra. Quem não vive toda a palavra, não faz a vontade de Deus que está nos céus. Você está se enganando a si mesmo, meu querido. Que isto sirva de exemplo para você. Observe a Bíblia, a palavra. Observe a palavra. Não vá achar que porque você tem um dom, está tudo resolvido. Os dons são dados até para os rebeldes, sabia? Salmo 68, verso 18. Vá lá e corrige para ver se eu estou dizendo a verdade ou a mentira. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ó, pessoas tinham dom, não era? Pessoas tinham dom. No nome de Jesus profetizaram. No nome de Jesus expulsaram demônio. No nome de Jesus fizeram muitas maravilhas essas pessoas, não foi? Mas escute, quando eles chegarem diante de Deus, o que é que eles vão ouvir? Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observou que eles tinham dom, curaram, expulsaram o demônio, fizeram os milagres e maravilhas. Observe, meu querido, observe. Isso está acontecendo no meio do sistema religioso, dentro das denominações, dentro das igrejas. E as pessoas estão confusas, achando que isso vai salvar as suas vidas. Homens que vão chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu expulsei os demônios das pessoas, eu curei os enfermos, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas em teu nome, Senhor. Eu ressuscitei os mortos, eu ganhei multidões de almas para ti. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. São praticantes de iniquidade, porque eles sabem o que é certo e não fazem. O que é iniquidade? Saber o que é certo e fazer errado. Você sabe que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, não sabe? Porém não quer se batizar, né? Então você sabe o que é certo, não sabe? Está fazendo errado, você está praticando iniquidade, viu, meu querido? Você está praticando iniquidade. Então, cuida com isso. Cuida com isso. Não se iluda. Porque o Espírito Santo, quando ele se manifesta dentro da igreja, todas as pessoas que estão lá recebem aquela unção do Espírito. Seja ele um crente verdadeiro, seja ele um crente falso. Seja ele joio, seja ele trigo. Ele recebe a mesma chuva, que é o Espírito que cai sobre ele. Mas a diferença está: que tipo de semente eu sou? Eu sou joio ou eu sou trigo? Se você é joio, meu irmão, você não fica com essa palavra que eu estou lhe mostrando. Não, você não fica com ela. Porque você não tem semente. A semente sua é maligna. Quem plantou foi o diabo. Jesus disse lá em São Mateus 13, a partir do versículo 36. Quem plantou essa semente foi o maligno. Não foi Jesus. A boa semente, que é o trigo, os filhos de Deus,
ficam com essa palavra, eles se corrigem com essa palavra e dizem, verdadeiramente, meu Marcelo, isso que você está falando é a verdade, e eu creio nisso, e eu vou procurar viver isso. Aí sim, você tem semente de Deus. Tá vendo aí? Então, meu querido, vou encerrar esse assunto aqui, é a primeira parte, nós vamos continuar com esse assunto, mas observe, cuidado, não seja enganado, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os homens que estão pregando o evangelho por aí, a unção que está sobre eles é verdadeira, é a unção do Espírito Santo, mas esses homens são falsos. Lembra de Balaão, o profeta Balaão? Era um profeta, não é? Profetizou acerca de Jesus Cristo, não foi? E aconteceu, não aconteceu? Mas a sua doutrina matou 23 mil pessoas lá em Israel. A unção sobre ele era verdadeira, mas ele era falso. Então observe que você está no meio de pessoas que estão profetizando, curando enfermo, expulsando demônio, fazendo muitas coisas no nome de Jesus, mas a sua doutrina está matando você espiritualmente. Então, meu querido, quero orar por você. Senhor, que o Senhor possa abençoar esse amado ouvinte da sua palavra que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento, mostrar para ele, Senhor, que tudo isso é a verdade. Que o Senhor nos enviou um profeta, Pai, para nos tirar do engano religioso, para nos tirar dessas denominações que não pregam toda a palavra, elas pregam uma parte da palavra. E nós temos aprendido que Satanás, ele usa 95% de verdade, 99% de verdade e 1% de mentira, Pai. E o apóstolo Paulo diz para nós que um pouco de fermento leveda toda a massa. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos tirou do sistema religioso e nos trouxe para a sua palavra. Assim eu te agradeço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu amado ouvinte. Pegue essas escrituras, analise isso, peça a Deus para abrir os seus olhos, como Ele abriu os meus também, porque eu também era cego dentro de uma denominação, mas Jesus me tirou de lá e me trouxe para a sua palavra. Que o Senhor te abençoe. Amém.